Falar com vocês também sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, onde no decorrer da semana estamos fazendo várias notícias a respeito dessa partida, e uma delas é inclusive que o Ronaldo divulgou que vai ter um almoço com os dirigentes do Atlético, onde nessa última segunda-feira, em uma live no seu canal da Twitch, quando ele estava jogando e tudo mais, ele responde várias perguntas quando é feita a respeito do Cruzeiro, e foi mais uma dessas, falando que iria se reunir com a diretoria do rival antes do clássico, que vai ser no domingo agora que vem, né, às 6 horas no Mineirão. E enfim, essa transmissão que teve lá na Twitch, que ele disse o seguinte, abre aspas, a gente tem que ser rivais em campo e fora de campo, a gente tem que se unir mais, queremos mostrar isso com um grande exemplo de respeito entre a gente, fecha aspas. E assim, ele falou que vai trabalhar para fazer uma mudança significativa no futebol brasileiro. Então dentro de campo tem toda essa rivalidade, mas fora dele tem um acordo assim bem cordial, como já era de se esperar, até porque vários times do futebol brasileiro têm isso. Em São Paulo, por exemplo, todos os times têm encontros mensais e tudo mais, os principais times da capital, e também igual o Santos, Red Bull, Bragantino, justamente para reunir e discutir algumas situações que podem ser bom para todas as partes e não propriamente só para uma equipe, até porque a rivalidade fica dentro de campo, e fora dele, com esse modelo de SAF agora e tudo mais, já é de se esperar algumas parcerias nesse sentido. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história. Vale lembrar que possivelmente o Ronaldo deve chegar no máximo entre quarta e quinta-feira em Belo Horizonte, e deve resolver algumas pendências, voltando aqui à capital mineira depois de um pouco mais do que um mês e meio, para resolver algumas pendências e também acompanhar esse clássico no dia 6, no domingo, contra o rival. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Endrick, e também assim sobre um jogador que já teve passagens pela base do Cruzeiro, que era no caso do Estevão William. De acordo com um dirigente do Palmeiras, ele é assim mais promissor ainda do que o próprio Endrick, que teve destaque absurdo na Copa São Paulo. Até mesmo hoje, que ele tem seus quase 16 anos de idade, teve alguns valores falando que ele valeria algo na casa dos 30 milhões de euros, mas ainda o Palmeiras não aceitaria se fosse uma proposta, considerava essa ainda muito baixa. Então, se você for pensar, esse dirigente do Palmeiras disse que o Messinho, que o Estevão William, é um jogador que vai surgir com mais potencial ainda do que o próprio Endrick, que já está assim fazendo muito destaque na categoria de base do Palmeiras. Enfim, esse dirigente importante do Palmeiras, que não teve o nome revelado, disse que o Messinho, de apenas 14 anos de idade, tem um potencial impressionante, que se tudo der certo, ele será um dos melhores jogadores do mundo em um curto prazo. O Messinho, que aqui no Cruzeiro, o Estevão William já teve muito destaque, claro que teve muitas pendências ali também, muitos problemas que o Cruzeiro teve que enfrentar, desde quando ele chegou, depois que ele saiu, não foi fácil essa negociação com ele, e ainda gera várias repercussões até no dia de hoje. Essa matéria mesmo trouxe alguns valores e informações importantes que eu queria repassar aqui para vocês, como por exemplo, o Messinho, que assinou com a Nike aos 10 anos de idade, é um jogador que foi um dos primeiros a assinar contrato com a Nike dessa idade, mais cedo, por exemplo, do que o Neymar, que só teve contrato com a Nike a partir dos 12, e ainda teve essa saída conturbada, que de acordo com a reportagem, o salário que repassa para ele, para o seu pai e tudo mais, é algo próximo de 100 mil por mês. Isso para um jogador de 14 anos de idade é de ficar bastante surpreso, né? E em maio de 2021, quando ele fechou a sua ida para o Palmeiras, saindo do Cruzeiro, tem algumas fontes falando que ele recebeu mais do que 2 milhões de reais apenas por transações de luvas e tudo mais, que sendo uma das negociações mais caras envolvendo assim jogadores juniores, né? 2 milhões de reais apenas de luva. Você vê que o jogador, pelo visto, tem muito potencial. Desde antes de ter chegado aqui no Cruzeiro, já dava para ver claramente que era um cara extremamente diferenciado. Tenho certeza que essa história não vai parar por aqui, até porque quando o jogador tiver destaque, tenho certeza que se esse acordo aí entre Cruzeiro e Palmeiras não tiver bem definido, não tiver definido quanto que o Cruzeiro tem de percentual dele, tenho certeza que vai ser um processo que pode se arrastar muitos anos aí na justiça, na FIFA e tudo mais. Espero que chegue a um acordo igual foi, por exemplo, a vinda do Vitor Roque, que jogava em 2018 pelo América, foi artilheiro do Sub-14, e o Cruzeiro quis a sua contratação, mas acabou cedendo 35% que ficou para o América em uma futura negociação. Então foi bom para todas as partes. Espero que o Cruzeiro também tenha mantido um percentual interessante a respeito da venda aí, quem sabe, do Estevão William daqui 2, 3 anos, jogador que, de acordo com esse dirigente do Palmeiras, tem mais potencial, jogador que mais tem potencial hoje na base do Palmeiras. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um zagueiro brasileiro que está de saída
que é no caso do Lokomotiv, de saída do Lokomotiv Moscou, que é o zagueiro Pablo, de 30 anos de idade. Acho que vocês conhecem ele, jogador que já teve passagens pelo Corinthians, pelo Bordeaux da França, e que, de acordo com algumas matérias do Globoesporte.com, está de saída da equipe russa, e que, quem sabe, não poderia ser uma boa opção aí para o Cruzeiro. Jogador que tem 30 anos de idade e que, assim, foi vinculado justamente para alguns torcedores, que até me perguntou se ele poderia ser viável ou não para o Cruzeiro. Eu acho que seria uma baita contratação, é um jogador excelente, mas que hoje é completamente fora da realidade financeira do clube, até porque tem alguns times do futebol europeu que ainda monitoram a sua situação, e também o Flamengo aqui do futebol brasileiro é um dos times cotados a fazer proposta pelo defensor, que vai lembrar, esses últimos 2 anos dele na equipe do Lokomotiv não teve muito destaque. Primeiro ano dele de 2020, 2021, reta final do ano, ele fez 13 partidas e um gol marcado. Em 2021, 2022, 17 partidas e um gol. Tinha vínculo com a equipe até julho de 2024, e acabou antecipando em mais do que 2 anos, né, esse contrato dele que tinha com a equipe do Lokomotiv. Igual eu falei para vocês, ele surgiu muito bem, primeiramente ele teve destaque no futebol nacional pelo Avaí em 2013, 2014, jogou na Ponte Preta em 2015 e depois jogou no Bordeaux da França em 2015, 2016, acabou sendo emprestado para o Corinthians em 2017, fez um excelente ano e depois voltou para o Bordeaux da França, onde ficou por mais 3 temporadas e meia, tendo bons números também pelo futebol francês. Então, justamente por conta disso, acho que seria bem viável pensar na sua contratação por agora. É um jogador com muito mercado, 30 anos de idade, e até um dos motivos do Cruzeiro e o Ronaldo não tem interesse de continuar com o Maicon com esses salários altos é justamente essa questão financeira. Então seria muita hipocrisia pensar que o Cruzeiro iria rescindir com o Maicon e contratar com um zagueiro igual o Pablo para ganhar no mínimo 450, 500, 600 mil reais por mês. Realmente, infelizmente, muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um lateral direito que pode render uma grana boa para o Cruzeiro a curto prazo, que é a respeito do lateral direito Vitinho, de 22 anos, jogador revelado aqui na Toca da Raposa, e que, assim, o Atlético Paranaense foi especulado o nome dele junto ao time, um jogador que poderia ser, assim, um substituto do Marcinho, que era o titular na posição, lateral direito, que vai deixar o clube. Enfim, o Vitinho, que hoje tem seus 22 anos de idade, surgiu na base do Cruzeiro desde o seu sub-15 e tudo mais, foi muito bem, e em 2018 fez apenas um jogo pelo profissional, justamente em um clássico contra o Atlético Mineiro, e logo depois foi negociado com essa equipe belga, e o Cruzeiro pegou naquela ocasião um valor próximo de 8, 10 milhões de reais, foi considerado bem abaixo, né, na época, porque o Vitinho naquela ocasião era um jogador que tinha claramente um potencial absurdo e que começou a ter as suas primeiras oportunidades pelo Cruzeiro. Enfim, ele foi negociado naquele primeiro ano pela equipe belga, ele atuou apenas 12 partidas e no ano seguinte acabou se lesionando. Todo mundo pensou que ele poderia voltar ao futebol brasileiro, mas acabou continuando por lá e teve bons números também. Em 2020 e 2021, 29 partidas, um gol marcado e 2 assistências pela equipe belga, que é equivalente à última temporada. E nessa atual ele fez 28 jogos, um gol marcado e uma assistência, números interessantes. Tem atuado em média 85, 89% dos jogos da equipe belga, então poderia ser um jogador negociado por um valor bem alto e que o Cruzeiro poderia pegar um montante dessa negociação. Não sabemos se o Cruzeiro manteve, sei lá, 15, 20% de um futuro negócio. Eu acredito que sim, tá? Até porque eu olhei algumas matérias da época, não falava quanto por cento que o Cruzeiro estava vendendo do jogador, mas vamos supor que mesmo não tendo mantido, o Cruzeiro já pegaria um valor bem interessante por conta do mecanismo de solidariedade, um percentual alto, porque é um jogador que fez toda a sua categoria de base aqui no Cruzeiro e também porque fez sua primeira estreia no profissional e tudo mais, poderia render uma grana também ao clube. Além do Atlético Paranaense, teve alguns outros times do futebol europeu que não teve os nomes divulgados, que no meio da última temporada, dessa última janela europeia, demonstrou interesse na sua contratação, e também o Atlético Mineiro, até chegou a especular o atleta, que acabou não fazendo uma proposta oficial. Enfim, você lembra aí do Vitinho, lateral direito, que foi muito bem aí no Cruzeiro antes de ser negociado e que está tendo muito destaque pelo futebol belga. Quem sabe não pode gerar uma grana boa aí para a Raposa nesses próximos meses. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 outras sugestões de vídeo para vocês. O vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre a possibilidade de um jogador internacional, um reforço internacional, chegar no Cruzeiro, vai lá dar uma olhada. E também nesse outro vídeo que eu falo aqui a respeito de algumas notícias do mercado da bola do Cruzeiro, do Ronaldo e tudo mais. Vídeo de ontem de noite, vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Clica lá e se inscreve. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!